quando eu encontro um problema complexo na minha frente, eu enfrento esse problema geralmente em 3 etapas, que são 3 etapas, na verdade, que podem se repetir quantas vezes forem necessárias, mas são 3 etapas muito simples e óbvias em geral quando eu falo também. Primeiro, antes de mais nada, nesse vídeo eu não estou querendo dar a ideia de que qualquer um pode resolver qualquer problema aplicando isso aqui, tá? Claro que não. Aliás, porque o passo 0, na verdade, aquele antes mesmo de você começar a tentar atacar o problema, é você saber analisar se você tem condições de resolver isso, digamos assim, se você está à altura do problema. Porque, não porque você seja melhor ou pior, não, é porque alguns problemas específicos demandam como pré-requisito alguns tipos de conhecimento que talvez você não tenha. Parece óbvio esse passo 0 também, mas muita gente perde um certo tempo e energia, às vezes, em problemas que elas não têm condições ainda de resolver, porque elas realmente não perceberam que existem ali pré-requisitos que elas não têm. Então, e também não quero dizer que para você resolver problemas complexos, você tem que ter conhecimentos assim muito difíceis e raros, e não. Existem problemas complexos na vida que envolvem pré-requisitos assim simples, digamos, que estão acessíveis a todo mundo, né? Basta pensar nos problemas, por exemplo, de família, problemas complexos da nossa vida, do cotidiano, que muitas vezes uma pessoa simples pode resolver de forma muito mais genial. Então vamos lá, eu quero dar um exemplo para vocês, então se você estiver mais interessado, eu vou até o final do vídeo mostrar um exemplo prático aqui para você de como aplicar, por exemplo, essas 3 etapas. Quais são essas 3 etapas? Passo número 1, todo problema complexo pode ser dividido em problemas menores. Então, primeiro passo é dividir o problema 1 em vários probleminhas, tá certo? E aqui também não necessariamente isso aqui é fácil e simples de se fazer. Às vezes a pessoa não consegue enxergar aquele problemão complexo como um conjunto de vários probleminhas. Aliás, isso já é um indício de que talvez você não tenha ainda condições de enfrentar aquele problema, né? Um indício bom é você conseguir enxergar aquele problema como uma composição de vários probleminhas menores a serem resolvidos. O passo número 2 é o seguinte: você tem agora vários probleminhas e precisa saber que caminho você vai fazer, por onde você vai começar. Então existe um critério para começar, e o critério é muito simples: comece pelo mais fácil. Sim, sempre comece pelo mais fácil, tá? A gente vai ver por quê. E o seguinte, terceiro passo é o seguinte: agora que você tem um probleminha na sua mão, que na verdade pode ser ainda um problema complexo, aí aqui dentro você vai fazer a mesma coisa, dividir esse probleminha em outros probleminhas ainda menores. Você pode repetir isso várias vezes, tá? Que eu tô falando aqui. Mas vamos lá. Se você tem agora um problema bem concreto na sua frente, para o qual você agora se depara com uma bifurcação de algumas soluções possíveis, né? Ou então alguns caminhos possíveis e você não sabe qual exatamente vai ser o melhor, o que vai dar a solução. Bom, você precisa então agora de um critério para escolher essas vias de solução para o seu probleminha menor. Então, nessa hora, é o passo em que você tem que analisar as restrições, ou então aspectos ali, coisas ali que vão inviabilizar a solução do problemão maior. Vamos aqui para o exemplo prático que você vai entender do que eu estou falando, tá bom? Olha só, isso aqui é um probleminha que na verdade muitos de vocês pode ser que já conheçam, é um brinquedo, na verdade. Minha filhinha ganhou esse brinquedo numa festa de família e eu percebi ali a dificuldade de vários adultos em tentar resolver esse problema. O que a gente tem que fazer aqui? Todas essas formas aí, que eram de emborrachado aqui, elas só ficam aí dentro só cabem todas aí dentro desse quadrado maior de uma maneira, e você tem que tentar encaixar, né? Parece super bobo e fácil, mas assim, pode levar um certo tempo se você não sistematizar a forma com que você vai atacar o problema. Então, como eu falei para vocês, a primeira forma é tentar enxergar esse problemão como vários probleminhas. Então, o problemão é esse aqui: como vai caber tudo dentro do quadrado de forma organizada, sem nenhum espaço branco sobrando, né? Um problemão pode ser transformado em vários probleminhas. Então, quais são os probleminhas, né? Se só tem uma forma de botar todos lá dentro, então só tem uma posição ali certa para cada uma dessas peças. Então, olha só, então em vez de um problemão, você pode considerar que você tem 7 problemas menores, que é o seguinte: descobrir para cada uma dessas peças a sua respectiva posição para que o arranjo total fique ali dentro, né? Então é o seguinte: eu falei para vocês que o segundo passo, depois de dividir, é você atacar o problema mais fácil.
Esse problema é um problema que envolve nem tanto conhecimento de geometria, assim, é mais uma visão espacial que para muita gente é até intuitivo, mesmo que a pessoa nunca tenha estudado matemática. Então, um conceito bem simples aqui que vai distinguir qual é o problema mais fácil, porque o segundo passo vamos começar por resolver pelo probleminha mais fácil, né? E aí a primeira coisa que vem aqui à mente é o seguinte: quanto menor a forma geométrica, mais possibilidades de posições aqui dentro desse quadrado, concorda? Se eu tiver um triangulinho bem pequenininho, nossa, vão ser infinitas possibilidades, vai ser difícil eu achar essa posição. Então, por que eu estou dizendo isso? A gente percebe aqui que quanto maior for a peça, menos possibilidades ela vai ter ali dentro, portanto, o problema é mais fácil. E existem dois triângulos aqui, esses 2 e 3, que juntos podem ser considerados assim, o primeiro problema a ser resolvido, que é como eu vou arranjar esses dois aqui dentro, e vocês vão ver que não tem muitas possibilidades. E ao atacar esse problema, olha só, se a gente começa atacando esse problema aqui, que é um subproblema do problema maior, né? Vocês vão ver que a gente já vai reduzir aí 50% das outras possibilidades que existem e que não nos levariam à solução, tá bom? Então, olha só, esses dois triângulos aqui, eles podem ser arranjados de algumas formas, né? Eu botei essas 5 aqui, tem algumas pequenas variações aí dessa posição 1 e 2, arrastando um pouquinho mais para um lado ou para o outro, mas basicamente existem essas 5 formas de arranjá-los, né? E, bom, vamos lá. Então a gente precisa analisar as restrições, que é o terceiro passo, né? A gente já priorizou, é esse o probleminha que a gente está atacando primeiro, agora vamos analisar as restrições. A primeira restrição que eu mostro para vocês é o seguinte: aqui na posição 1 e na 2, né, a gente tem pelo menos um dos triângulos, num vértice do quadrado, encaixadinho perfeitinho, desse jeito que vocês estão vendo aqui, né? E por que não pode, a solução global lá do nosso problema não pode envolver isso aqui? Porque ele possui uma restrição. Essa restrição é assim, quando você está com as outras peças do lado, você logo vê por que esse espacinho que sobrou ali é uma restrição. Eu vou explicar para vocês melhor agora. Olha só, então quando você bota um triângulo daquele no vértice do quadrado, sobra aqui um espaço, um segmento aqui reto, né, que tem que ser preenchido por alguma peça. Só que você logo vê que nenhuma peça é capaz de preencher aquele espaço. Por quê? Porque nenhuma peça tem um lado que caiba ali dentro. Então, se você aproximar todas as outras peças, nenhuma delas tem um lado que possa preencher aquele segmento ali por completo. Então, isso de cara já inviabiliza que eu bote um triângulo maior num dos cantos. Isso, então, é a mesma restrição que vai ter aqui para, por exemplo, possibilidade 1, possibilidade 2. Já estamos só olhando as restrições aqui, reduzindo aqui o nosso leque de possibilidades, né? Então, a próxima, que é essa posição 3 ali, ela também tem uma restrição, que é o seguinte, olha só. Eu arranjei os triângulos desse jeito aqui, né? Um depois do outro. As outras peças têm que caber nos espaços em branco. Se tiver pelo menos uma peça que não caiba em nenhum espaço ali, já inviabiliza, né? Então, isso vai acontecer com algumas peças. Essa amarela, por exemplo, ou o triângulo também, ela não cabe em nenhum daqueles espaços. Então, a solução global não vai ser por aí. Isso nos deixa agora com 2 possibilidades. Então, essa outra possibilidade aqui, ela tem também a mesma questão. Porque quando eu pego a próxima maior, que seria o seguinte, agora que eu deixei os triângulos nessa posição aqui, eu vou pegar a próxima peça maior para seguir essa mesma lógica, de quanto maior, mais fácil eu resolver onde ela vai ter que ficar, né? Só que quando eu boto esse triângulo maior aí, eu já vejo que não vai caber nenhuma das outras peças no espaço que sobrou. E então, assim, eu não preciso nem evoluir ali na frente em todas as possibilidades que existem, porque eu sei que todas não vão caber ali no espaço que restou. Então, de cara, eu vejo que a única possibilidade de arranjo para os 2 triângulos maiores, né, que vai permitir as outras peças caberem ali dentro do quadrado, é essa aqui. E isso aqui, olha só, gente, já reduziu metade da área. Agora eu só preciso entender como aquelas outras peças ali se encaixam aqui. E aqui eu te digo, se você for na tentativa e erro, já vai ser muito rápido. Muita gente perde tempo
nessa parte inicial, tentando várias vezes caminhos que não vão dar frutos porque eles têm restrições que elas não enxergaram, entendeu? Pode ser que isso aqui seja mais ou menos óbvio para você, mas eu não vou muito à frente aqui, né? Desse problema, a gente repetiria sempre essa mesma lógica. Pega o seu problema, divide em problemas menores. Com problemas menores, comece a atacar o mais fácil. Atacando o mais fácil, se ele te oferecer muitas possibilidades ali dentro, tente analisar as restrições, ou seja, quais possibilidades que te dão alguma dica de que aquilo vai inviabilizar o seu problema global. Porque se não tiver nenhuma restrição, bom, ali pode ser realmente uma solução, né? Isso aí. O que você achou dessa ideia, hein? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber o que você achou.